quando o senhor deu essa resposta agora, inclusive o senhor disse que o inquérito foi usado para enfrentar essa tentativa, né, da extrema-direita. Foi usado para enfrentar um crescimento da extrema-direita. Exato. Mas a gente percebeu isso ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, em que o tribunal precisou, inclusive, de apoio, ou carecia de apoio institucional das outras instituições, de algumas das outras instituições, para fazer esse enfrentamento. Mas esse momento passou. E aí a crítica de que o Supremo continua exorbitando permanece. Não só nessa investigação. Mas me dá um exemplo. Não, eu poderia dar vários exemplos de outras jurisprudências de outros assuntos em que parece que o Supremo continua atuando na política, no varejo da política e se misturando com a política. Eu acho que nunca atuou, mas estou pronto para ouvir qualquer comentário de decisão que o Supremo tenha invadido o varejo da política, porque eu não vejo nenhuma. Não precisa ser só do varejo, ministro. Decisões, por exemplo, que anulam condenações não são levadas ao plenário, e tem várias. Ou decisões ou mudanças de jurisprudência, por exemplo, de foro por prerrogativa de função, porque o Supremo precisa de mais poder agora para enfrentar determinado crescimento da extrema-direita ou do Congresso Nacional. Me parece, ministro, desculpe insistir nisso, e a Vera pediu, eu fui obediente, não retrucaria, mas quando o senhor descreveu as críticas ao Supremo como justificativo, o senhor falou como se o Supremo fosse vítima pelos seus acertos. Mas não é justo com as pessoas que criticam o Supremo, inclusive pelos seus erros. Então, a gente gostaria de ouvir do senhor, e eu repito a pergunta, qual a responsabilidade do Supremo por isso? O Supremo está sendo visto como um poder que passa a se confundir demais com a política. Veja, primeiro bloco foi de críticas a comportamentos e não a decisões. Então, agora, as decisões. A decisão do foro. Como todo mundo sabe, em 2017, eu mesmo propus uma redução significativa do chamado foro privilegiado, que era o julgamento de agentes políticos, sobretudo parlamentares, pelo Supremo. Por que eu propus? O Supremo tinha mais de 500 ações, mais de 500 processos criminais contra parlamentares em 2017. É um recorde mundial e era uma competência que não tinha condições de exercer bem. E, portanto, eu propus uma nova jurisprudência que prevaleceu, em que o Supremo só teria competência se o fato tivesse sido praticado pelo parlamentar enquanto estivesse no cargo e em razão do cargo. Essa jurisprudência permanece, continua a ser assim. O que nós mudamos agora foi uma jurisprudência antiga em que o Supremo entendeu de revogar uma súmula que previa que, mesmo deixando o cargo, o agente público continuava com foro no Supremo. Sempre havia sido assim. E aí o Supremo revogou essa súmula. E aí nós detectamos agora, com muito menos casos, que estava acontecendo justamente o que a gente queria evitar quando eu mudei a jurisprudência, que é o tal do sobe e desce, o processo sobe e desce. E aí o Supremo voltou atrás nessa jurisprudência antiga, que é acabar com esse elevador processual que vai e vem. Não teve nada de político nisso, acho que foi uma decisão institucional importante. As revogações, não propriamente de prisões, mas de acordos de leniência, de colaboração, como respondia o Tiago, é o exercício de uma competência criminal que está sendo objeto de recurso. Portanto, nenhum desses dois exemplos, eu acho que são exemplos de exercício. E o senhor também não vê insegurança jurídica nessas mudanças de decisões e de linhas a depender do vento? Não, insegurança jurídica não. Insegurança jurídica teria se mudasse para trás. Ninguém mudou para trás, estão mudando para frente. A insegurança jurídica no Brasil, que é um pouco uma lenda, mas tem um pouco de lenda e um pouco de realidade. Eu acho que existem duas grandes áreas no Brasil em que há efetivamente insegurança jurídica, talvez três. A primeira é a tributária. Nós temos uma litigância tributária no Brasil superior do que existe em qualquer lugar do mundo. Eu mesmo tenho um grupo de estudos no Supremo para entender a litigância contra o poder público no Brasil. Em nenhum país do mundo você gasta 70 bilhões de reais por ano pagando precatório, que são as dívidas da Fazenda Pública. Então, em matéria tributária, existe uma insegurança. Eu espero que a reforma tributária possa ajudar a melhorar isso. Eu acho que em matéria trabalhista nós temos insegurança pelo volume da litigiosidade trabalhista no Brasil.
e o que faz com que, muitas vezes, o empresário só saiba do custo da relação de trabalho depois que ela termina. E eu lido com empresários, assim como lido com procuradores do trabalho, com juízes do trabalho, mas muitos empresários, mesmo quando viajam, dizem: eu não invisto no Brasil porque eu tenho medo do passivo trabalhista. Eu já ouvi isso mais de uma vez e, portanto, também estou preocupado e tentando equacionar essa questão e talvez consiga uma solução razoável. E a terceira área é a área de saúde. Nós temos uma excessiva litigiosidade da saúde no Brasil, tanto da saúde pública, em busca de medicamentos e procedimentos, quanto em relação à saúde privada, em relação às seguradoras, aos planos de saúde. Portanto, eu não gosto de tapar o sol com a peneira. Existem áreas ainda no Brasil de insegurança jurídica, mas não é o padrão geral do país. No geral, isso não acontece. E agora, mudou a jurisprudência sobre o foro privilegiado, daqui para frente, não estamos pegando ninguém para trás. Mas a anulação das delações, das leniências, tudo isso pega para trás. Revisão da vida toda. Revisão da vida toda, que já tinha a maioria formada a favor dos aposentados e 2 anos depois mudou a composição do Supremo e mudou também o entendimento, dando ganho de causa ao governo. Isso não gera uma sensação de insegurança jurídica? Olha, eu diria que isso foi um pouco um acidente de composição. O que aconteceu? O Supremo tomou uma decisão, num determinado sentido, apertado, por 6-5. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, se aposentou, entrou o ministro Cristiano Zanin. Quando chegou os embargos de declaração, um recurso contra a decisão anterior, o ministro Zanin tinha, de fato, uma posição diversa da do ministro Lewandowski, que votou nesse sentido. Portanto, eu não sei se eu chamaria de insegurança jurídica, mas houve uma mudança de entendimento no tribunal, como acontece em qualquer tribunal do mundo. Mas houve essa circunstância de que foi uma mudança muito rápida e ainda no curso do julgamento. Não é um padrão, mas aconteceu. Eu chamaria de um acidente que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Na Suprema Corte Americana, quando mudou a composição, eles reformaram Roe versus Wade. Acho que foi uma péssima mudança. Porém, é uma circunstância de ter mudado a composição do tribunal, faz parte